Natanael, tudo bom, Natanael? Doutor, sinto falta de ar, tenho asma desde a infância. A médica escutou meu pulmão e disse que está limpo. Radiografia do tórax também deu normal. Porém, tenho muito chiado no nariz e ela disse que pode ser rinite. Eu acredito que tenho sim rinite, mas todos os dias e todos os momentos tenho chiado no nariz e não é todos os dias que tenho crise de rinite. A rinite pode causar esse chiado no nariz todos os dias, mesmo eu não estando em crise? Qual é o exame específico para descobrir o que pode ser esse chiado no nariz? Ao deitar, a falta de ar aumenta. Natanael, a gente inclusive tem uma reportagem do Jornal o Globo, extra, que saiu sob nossa autoria, que eles nos convidaram a falar um pouquinho sobre possíveis causas de falta de ar, né? Então, assim, primeiro, a gente pensa que boa parte, não boa parte, mas uma pequena parte das dispneias, das faltas de ar, elas podem ser provocadas por problemas psicossomáticos, ou seja, o paciente realmente tem um estresse, uma ansiedade, alguma coisa que está agindo negativamente no pensamento dele, ele acaba tendo, então, um aumento da frequência respiratória, e esse aumento da frequência respiratória, inclusive, leva ele ao desmaio, porque quanto mais oxigênio você captar e quanto menos você tiver balanceado com os níveis de gás carbônico, maior a facilidade você tem, então, de desenvolver esse desmaio, né? Porque o nosso organismo ele precisa de tanto oxigênio como gás carbônico em níveis equilibrados, tá bom, Natanael? Então, é a primeira coisa. Mas existem, certamente, a grande parte dos quadros de falta de ar não são psicossomáticos, não são psicológicos, né? São problemas que o paciente vem apresentar. Aí a gente tem vários problemas, né? Desde cardiológicos, os cardiológicos nós temos as insuficiências cardíacas, nós temos as arritmias cardíacas, por isso que é importante consultar um cardiologista com frequência. Nós temos as próprias doenças do refluxo gastroesofágico. A doença do refluxo gastroesofágico pode levar à falta de ar, que leva a um processo irritativo pulmonar. A gente tem as anemias também, quando o paciente tem níveis abaixo de 8 de hemoglobina, ele pode começar a desenvolver quadros de dispneia, de anemias, aos leves, médios e grandes esforços. Tem a própria asma, as doenças pulmonares obstrutivas crônicas, dentre elas a asma, o enfisema, né? A asma ela pode ser alérgica ou não alérgica, e o enfisema também ele pode ser provocado ou não pela asma, né? Pode ter outras causas que provocam enfisema, assim como a asma também a longo prazo, porque a asma, o problema da asma não é a pessoa inspirar, é a pessoa expirar, não é ela puxar o ar, mas sim ela expirar o ar. Isso é um grande problema também. Mas a gente sabe que existe uma íntima relação entre as vias aéreas superiores com as vias aéreas inferiores, ou seja, uma simples rinite ela pode levar a uma asma, porque a rinite entope, você tem uma hipertrofia dos cornetos nasais, essa hipertrofia dos cornetos nasais leva a uma diminuição do ósseo de drenagem, esse ósseo de drenagem acaba não drenando adequadamente as secreções dos seios da face, né? E pode haver justamente o chamado gotejamento pós-nasal, porque o seio da face ele fica cheio de secreção, então goteja a secreção para o pulmão. Essa secreção para o pulmão causa o chamado broncoespasmo, então leva a uma crise de asma, de bronquite, ou pode também não só levar, mas pode ser um cofator de agravamento para a crise de asma ou de bronquite alérgica que o paciente venha desenvolver, entendeu? Então, é importante, não existe nenhum exame mágico, nenhum exame que vai, de certa forma, vamos pedir esse exame vai dizer realmente qual é o seu quadro geral. Os exames associados justamente ao seu quadro clínico, ao seu exame físico, ao que o médico fez, ao histórico clínico que você tem, tudo isso junto é que vai nos dar uma noção do que possa estar acontecendo com você. Então, realmente, uma investigação de falta de ar, ela passa por todos esses processos, né? Investigação do estômago, do coração, do pulmão, das vias aéreas superiores, e você pode pedir inúmeros exames, né? Dentre eles, para asma, a gente começa sempre com uma tomografia dos seios da face, para ver se está tudo bem, uma rinoscopia feita por um médico. Uma rinoscopia ela vai ver se existe algum pólipo nasal, aquele pólipo nasal, por sua vez, ele pode obstruir os ossos de drenagem. Os cistos de retenção também nos seios da face podem obstruir os ossos de drenagem para o seio da face. Havendo um acúmulo muito grande, pode haver, então, um gotejamento pós-nasal, então, de certa forma, um quadro de broncoespasmo. E uma prova de função pulmonar também é muito interessante, já que você fez uma radiografia. Porque muitas das vezes a radiografia vem normal, a ausculta vem normal, mas a prova de função pulmonar ela vem alterada, até porque muitas das vezes o normal para você não é
perdão, o normal para a grande maior parte da população não é o normal para você. Então, é um exemplo clássico, quando a gente pede a prova de função pulmonar, a gente sempre pede em 2 tomadas, ou seja, antes e após o broncodilatador. Então, primeiro a gente pede o primeiro sopro inicial, o paciente vai lá e sopra no espirômetro, né? Esperamos algum tempo, fazemos a prova do broncodilatador, ou seja, damos o remédio broncodilatador, que na sua maioria é o salbutamol, o Aerolin é o nome comercial, e a partir dali a gente faz uma nova tomada da espirometria, do sopro, e se a primeira curva ela justamente for igual à segunda curva, se as duas se sobreporem, tudo bem, o paciente, aquele normal é aquele normal mesmo, tal, não existe nenhum problema. Mas muitas das vezes o paciente ele está normal para a grande maior parte da população, mas quando ele faz a segunda curva para a prova de função pulmonar, aquela curva ela vem alterada, ela vem num nível, numa altura maior, justamente havendo uma dissociação da primeira curva com a segunda curva. Então, essa dissociação da primeira com a segunda vai nos mostrar justamente que o remédio está funcionando. E o remédio somente funciona em pulmões que estejam doentes. O pulmão que não está doente, o remédio não vai broncodilatar, tá bom? Então, por isso que é importante também fazer uma prova de função pulmonar, procurar um médico especialista para que ele possa, então, fazer um bom diagnóstico, lembrando que a asma, ela leva a um problema chamado remodelamento brônquio. O que é o remodelamento brônquio? É a substituição do tecido normal do brônquio por tecido cicatricial. Então, você acaba não tendo mais somente um quadro obstrutivo, vindo a evoluir posteriormente para um quadro restritivo também. Então, isso não deve acontecer, tá bom? É importante logo o diagnóstico precoce, justamente para que você tenha um tratamento mais eficaz e preciso. Obrigado, Natanael. Muito obrigado pela sua pergunta.